Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos aqui em mais um vídeo dessa série de estudos sobre o Apocalipse. Mais uma vez, lembrando, não estamos querendo dar um estudo aprofundado, apenas uma base para que você tenha mais ou menos assim um pouco de conhecimento acerca desse livro tão maravilhoso. E estaremos dando continuidade às 7 trombetas. Só para refrescar um pouquinho a nossa memória, lembrando que no último vídeo, nós estudamos o capítulo 8 e no finalzinho do capítulo 8 nós vimos lá aquela águia, em algumas versões falam anjo, mas o original fala águia, que voava pelo céu e dizia: ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes de trombeta. Eu sei que muitas pessoas até devem achar um pouco engraçado a águia falando, mas o leitor da Bíblia ele vai lembrar que essa é a terceira vez da Bíblia em que um animal ele fala, A primeira vez, todos sabem, foi lá no Jardim do Éden, quando aquela serpente enganou Eva. A segunda vez, uma jumenta falando para Balaão. E a terceira aqui. A terceira vez é aqui, em que essa águia avisa desse juízo de Deus que ainda está por vir. E uma outra coisa importante, antes de nós começarmos a ler, muitas pessoas, ao lerem esse texto ou ao ouvirem pregações acerca dessa passagem, acham isso um absurdo, Acham um absurdo demônio, diabo, inferno. Não, isso não existe, isso é demais. A mente do ser humano hoje, ela não quer aceitar esse fato. E, aliás, esse é o maior trunfo do diabo, As pessoas acharem que ele não existe. Eu estava lendo um livro muito interessante que dizia o seguinte: na época da peste negra, as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje de saber que essas doenças são geradas por seres microscópicos. E naquela época, se eu falasse isso, também muita gente não aceitaria. E a mesma coisa acontece hoje. Falando sobre demônios, falando sobre diabo, falando sobre inferno, muitas pessoas não creem, mas eles existem e a própria Bíblia afirma isso. E eu espero que você não descubra isso da pior maneira possível, mas que você aceite a Jesus para se livrar desse período negro que está por vir sobre a humanidade. E aqui no capítulo 9 de Apocalipse, nós vamos observar a quinta trombeta. A quinta trombeta. Talvez, creio que seja o período mais duro que a humanidade irá enfrentar. Tudo nos leva a crer que quando essa quinta trombeta acontecer, já estará no segundo período da grande tribulação. Lembrando, durará 7 anos. Eu creio que aqui já estará no segundo período, Os 3 primeiros anos e meio já passaram. Estará no segundo período da grande tribulação. E o texto vai nos mostrar o seguinte, que quando o quinto anjo toca a sua trombeta, ele vê uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Bom, uma estrela que caiu do céu com uma chave. Bom, perfeitamente a gente sabe que não é uma estrela comum, Uma estrela com uma chave não é uma estrela comum. Provavelmente essa estrela que cai do céu ou é o próprio diabo ou é um demônio a seu serviço. Não se esqueçamos que em Apocalipse capítulo 12, quando diz que o dragão arrasta a terça parte das estrelas do céu, essas estrelas do céu eram anjos, que hoje são demônios que estão ao seu serviço. Eu não digo que essa estrela seria um anjo pelo seguinte: toda vez que a Bíblia fala de anjo vindo do céu, não usa esse termo, caiu do céu. Observe lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 1,
em Apocalipse capítulo 20, versículo 1, que quando fala que um anjo, quando vem do céu, e um anjo desceu do céu. Mas aqui não, aqui está dizendo que uma estrela caiu do céu. Mas, Hamilton, quando um demônio vai cair do céu, a Bíblia diz que o diabo, ele é o príncipe das potestades do ar. Então, perfeitamente, isso aqui se enquadra a um demônio caindo do céu com uma chave. Observe que foi lhe dado, não estava com ele, foi-lhe dado uma chave. Foi permitido a ele abrir um poço. Olha que coisa interessante. Que poço é esse? Que poço é esse? A Bíblia vai nos dizer em 2 Pedro capítulo 2, versículo 24, que há uma prisão demoníaca, uma prisão espiritual, aonde está aprisionados alguns anjos caídos, que a Bíblia vai lhes chamar de demônio. A Bíblia diz que ali está aprisionado alguns anjos caídos. Nem todos os demônios estão à solta, nem todos. Alguns estão presos, guardados em prisão. Depois você lê lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Se não me falha a memória, Judas também fala acerca dessa prisão. E observe que foi dado a esse demônio uma chave do poço do abismo. Vocês estão lembrados de uma outra passagem bíblica muito importante, falando sobre esse poço do abismo, em que Jesus, quando ele expulsa aquela legião de demônios daquele homem, Lucas capítulo 8, versículo 30 a 31, confere aí para ver se é isso. E aqueles demônios rogam a Cristo para que não mande eles para o abismo, mas que permita que eles entrassem na manada de porcos que passava por ali naquele momento, porque eles sabem perfeitamente que prisão é essa e eles não queriam de maneira nenhuma ir para lá. E esse poço do abismo é o mesmo poço aonde Satanás, vamos ver mais na frente, ficará preso por 1000 anos. É o mesmo poço do abismo aonde 11 e 7 de Apocalipse fala de uma determinada besta, tá? Desse poço aí, a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho também. Então é o mesmo poço, tá? O mesmo poço do abismo. E o que é que acontece? No versículo 3, olha o que diz: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Antigamente, os gafanhotos eles eram muito temidos, porque eles destruíam completamente a lavoura, e naquela época a lavoura, a agricultura era o meio principal de sobrevivência. Então os gafanhotos eles eram muito temidos. Lá no Egito, numa das pragas que Deus envia do Egito, Êxodo capítulo 10, do versículo 12 até o 15, vocês vão ver que os gafanhotos acabaram com tudo que tinha ali. Em Joel, os 2 primeiros capítulos de Joel, o profeta ali descreve uma invasão de gafanhotos como castigo do próprio Deus, né? Porque a nação estava muito rebelde, e Deus permite que esses gafanhotos invadam ali aquela nação e acabem realmente com tudo, uma forma de castigo. E aqui, nessa visão, eles veem também gafanhotos vindo sobre a terra. E olha o que diz o versículo 4: e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra. Ou seja, naquele tempo antigo, os gafanhotos vinham sobre a lavoura, sobre a erva, as plantas, e acabavam com tudo. E aqui não, aqui o alvo desses gafanhotos não seriam as ervas, não seria o verde, muito pelo contrário, seria exatamente o ser humano. Porém, havia ali uma exceção. Foi dado a eles a ordem de ferir os seres humanos, mas havia uma exceção.
aqueles que estivessem no selo de Deus, esses gafanhotos não iriam lhe fazer mal. E olha o que diz o versículo 5. Não era para matar, tá? Não era para matar o ser humano. Era somente para atormentar por 5 meses. 5 meses. E diz o seguinte, que o tormento desses gafanhotos eram semelhantes à picada de um escorpião. Eu tive o desprazer de, por 3 vezes na minha vida, ser picado por lacraia. E era um bicho bem pequenininha, mas eu tive esse desprazer. E a dor era algo terrível, terrível, que durou vários dias, essa dor. Imagine uma nuvem de gafanhotos com esse poder de, durante 5 meses, atormentar o homem com picadas, com dor de picada de escorpião. O texto, inclusive, ele vai dizer que os homens vão procurar a morte e a morte fugirá deles. Você imagina você andando pela rua e aquele monte de inseto cercando você, picando no seu rosto, picando a sua mão, seus braços, suas pernas. Imagine você sentindo essa dor durante todo o corpo, por todo o seu corpo. Isso vai acontecer ao soar da 5ª trombeta. Agora, olha o que diz do versículo 7 até o versículo 10. Ele vai dar para nós a descrição, sabe, como que era esses gafanhotos. Vocês vão ver que a aparência deles era horrenda, deixando claro que não eram simples insetos, não eram simples gafanhotos, porém demônios. Não era gafanhoto normal. Se você leia a descrição, eu não vou ler para poupar tempo, mas leia do versículo 7 até o versículo 10. E você vai ver que não eram gafanhotos normais, eram demônios, que apesar de serem seres espirituais, eles assumem tal forma para atormentar o ser humano. Então, esse capítulo 9 de Apocalipse, ele fala sobre 2 invasões demoníacas. A primeira foi essa, tá? A primeira invasão demoníaca foi essa, de demônios com essa aparência horrenda para atormentar o ser humano. Olha, quem gosta de filme de terror, aqui está um verdadeiro terror que vai vir sobre a humanidade. É muito comum hoje você ver pessoas, sabe, gostando daqueles filmes de zumbis. Isso aqui não chega nem perto do que está para... Isso não chega nem perto, tá? Esses zumbis que você vê na televisão, não chega nem perto disso daqui, que será realmente algo real. Ali é só uma encenação, aqui realmente é algo real. E olha o que diz o versículo 11. Olha o que diz o versículo 11, que eles tinham um rei. Eles tinham um rei, o anjo do abismo, chamado Apolion. Apolion, da mesma forma como Deus tem o seu anjo-chefe, chamado Miguel, o inferno também tem os seus líderes. Além do diabo, ele tem também o seu líder, chamado Apolion, quer dizer o destruidor. Ao comando, é um subordinado do diabo que chefiará essa legião de demônios para atormentar o ser humano. Então, essa foi a 5ª trombeta. E agora vem a 6ª trombeta. A 6ª trombeta.
a primeira trombeta, a quinta trombeta, você vê uma invasão de demônios como gafanhotos. E agora, na sexta trombeta, vem a segunda invasão. Mas preste atenção no versículo 13, o que diz? E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Interessante que aqui ele cita um altar de ouro diante de Deus com quatro pontas. O leitor da Bíblia provavelmente ele vai se lembrar de duas passagens no Antigo Testamento, lá no início do livro de 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 e 51, o capítulo 2, lá para o versículo 27 e 28, vai relatar a história de dois homens, um chamado Adonias e outro chamado Joabe. E esses homens, eles haviam cometido algo grave. E o que eles fizeram? Eles correram para o tabernáculo e seguraram as pontas do altar. Ou seja, pontas do altar, a pessoa segurar a ponta do altar é como se estivesse implorando por misericórdia. É interessante que aqui no céu existe esse altar com essas quatro pontas, né? Isso na visão de João. Mas observe agora o versículo 14, que diz o seguinte: a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Veja bem, quatro anjos que estão presos. Então não é anjo de Deus, tá? Não é anjo de Deus. São demônios que estavam presos. E veja que são quatro, tá? Quatro demônios poderosíssimos, né? Nesse período aqui, para poder afligir ao homem. E veja como é que o diabo, ele gosta de imitar as coisas de Deus, né? Assim como Deus tem Miguel, o diabo também tinha esse demônio, né, chamado Apolion, que é o destruidor. Se você se lembra, lá no capítulo 4 de Apocalipse, entre o versículo 6 e o versículo 8, você vai observar que lá no trono de Deus existem quatro seres espirituais que adoram a Deus. E você vê que aqui também o diabo também tem quatro demônios poderosíssimos ao seu comando. E uma outra coisa interessante que a Bíblia nos revela, veja como é que a Bíblia ela é reveladora. Ela nos revela que essa prisão demoníaca está aonde? Onde está? Lá próximo ao rio Eufrates. É uma prisão. Observe que está dizendo aqui que junto ao grande rio Eufrates. Mais uma vez, o leitor da Bíblia, ele vai se lembrar que o rio Eufrates, que existe esse rio hoje, tá? É um dos rios mais antigos do planeta Terra, citado inclusive na Bíblia. Foi ali que tudo começou. Foi ali. Depois você pega o seu mapa e você veja aonde é que está o rio Eufrates hoje. Ali pela região de Irã e Iraque, exatamente ali era o Jardim do Éden. Foi ali que o mal começou, foi ali que teve o primeiro homicídio. Tudo começa ali. E pesquise, veja os países que tem ali em volta desse rio e olha como esses países estão hoje. E aqui está dizendo, né? Junto ao rio Eufrates. Agora você veja que, diferente da primeira invasão, esses demônios, né, está dizendo aqui que, né, que são milhões, eles estão vindo e parece, dá a entender pela forma que João os vê, como se eles estivessem montados, né, em cavalos infernais. Olha como é que diz aqui o versículo 16 e o versículo 17.
mostra que como se eles tivessem montado em cavalos infernais e saíram. Imagine, esses seres estão presos durante séculos e séculos e agora eles são soltos. Imagine a destruição que esses seres vão causar. Olha o versículo 18. O versículo 18 e 19, versículo 18, por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. A terça parte dos homens. Se você olhar lá em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 8, você vai ver que mais uma parte dos homens foram mortas. E aqui mais a terça parte, ou seja, quase metade da população do planeta foram mortas no Apocalipse, na grande tribulação. Aí vem a minha pergunta. Diante de tudo isso, da 5ª e da 6ª trombeta, diante de todas essas pessoas sendo mortas, os homens que estão vivos, vendo tudo isso acontecer, qual será a reação deles diante disso? Olha o que a Bíblia diz, o versículo 20 e o versículo 21. Esse eu faço questão de ler com vocês. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem das suas ladroices. Mesmo diante de toda essa destruição, o ser humano não se arrepende diante de Deus. Você entende? É como a Bíblia fala, quem tem ouvidos ouça. Você está entendendo? Tudo que Deus quer é que o homem se livre desse período. Tudo que Deus quer. Mas o diabo os enganará. O diabo simplesmente fará o homem achar que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus é um tirano, e acontecerá tudo isso. Essa foi a 6ª trombeta. Ainda tem mais uma trombeta, porque o capítulo 10, o capítulo 10 ele faz agora uma pausa, né? Ele abre um parênteses para um outro acontecimento que nós vamos estudar no próximo vídeo. Mas nesse vídeo em particular, queria mostrar como será a 5ª e a 6ª trombeta. Aguarde o próximo, que é a 7ª trombeta, né? Que praticamente chegará ao final de tudo. Brevemente nós estaremos entrando na fase, né, da besta, do anticristo, do falso profeta, da Babilônia, né, do sistema religioso e financeiro que eles vão implantar aqui na Terra. É bom só lembrar que nem tudo aqui está em ordem cronológica, tá? Nós estamos estudando por capítulo, mas isso aqui não está em ordem cronológica. Tá? Nós estamos aqui abordando alguns temas principais nos capítulos. Como eu já falei, um estudo mais apurado do Apocalipse você vai encontrar nos cursos teológicos e em livros em que as pessoas que são realmente compromissadas com a palavra vai ensinar. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas que acham que o Apocalipse é fantasia, ou outros que acham que tudo isso aqui já se cumpriu, é apenas uma simbologia, mas não. Tudo isso é verdade e nos aguarde no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.